Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje nós vamos aprender a fazer mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 162, eu fiz ele na cor branco. Então vamos para algumas informações para a execução deste barrado de hoje. Pessoal, meu pano é um tamanho de 50 por 70. Eu fiquei com 5 motivos aqui, esses desenhos. Trabalhei 17 carreiras. A medida aqui do meu barrado ficou de 10 centímetros num fio de Tex 151 100% algodão, ok? E para fazer este barradinho, ele é múltiplo de 14 mais 13. Então, ó, deste primeiro caseado até aqui, ó, na divisão desses quadradinhos, eu tenho 14 caseados. A partir daqui até essa outra divisão, 14 caseados. A partir daqui até essa divisão, 14 caseados. A partir daqui até essa divisão, 14 caseados. E o final aqui eu preciso de 13, tá? Para poder as extremidades ficarem iguais, né? E eu conseguir fechar aqui mais um desenho deste aqui, certo? E aí, pessoal, aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação do material, né, de linha, agulha que eu utilizei, e vou deixar também descrito aqui outras quantidades de caseado já certinho para você ir fazendo, né, no seu pano. E aí você confere lá a quantidade que dá 3, 4, 5, né, igual o meu deu aqui 69, e assim por diante. Tá? Então, o múltiplo é 14 mais 13. Aí, eu usei 4 vezes 14 caseados, deu 56 caseados, mais 13 que eu preciso lá no final, eu fiquei com 69, tá? Para fazer 5 motivos. Então, vou deixar aqui abaixo do vídeo relação de outras quantidades de caseado também, tá bom, pessoal? E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição, ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, eu agradeço demais, de coração, a todos que estão se inscrevendo no meu canal, que estão assistindo os vídeos, aos anúncios, né, para poder ajudar no crescimento do canal, estão compartilhando aí com outras pessoas, né, amigos, vizinhos, enfim, tá? O meu muito obrigado pelo gesto de vocês, tá? Assim, dessa forma, vocês ajudam o canal a crescer e abranger a mais pessoas, tá bom? Então, ó, o meu muito obrigado. Então, eu vou organizar aqui a mesa e eu já volto para a gente começar a fazer este barradinho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes.
E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí, com os cantos, né, de 4 pontos alto, e depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto, para a gente poder fechar o quadrado vazio. Repetir aqui a carreira igual, né, aqui a primeira fase aqui que nós fizemos, ó. Então, é só fazer assim até o final e os 4 pontos altos lá também. Então, aqui eu fiz a segunda carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior até o final, e fiz 4 pontos altos do lado aqui oposto do pano. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei aqui o meu trabalho, já fiz mais 3 pontos altos para fazer o cantinho de borda aqui. E adiantei aqui, pessoal, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. O próximo quadrado aqui, eu coloquei 1 ponto, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Ficamos com um total de 4 pontos altos. Aqui eu repeti os 5 quadradinhos, cada um separado por 2 correntes. E aqui, ó, é a divisão de um desenho que vai dar aqui. E daqui para cá a gente vai trabalhar novamente a repetição dessa sequência aqui da carreira, para a gente fazer mais, no caso aqui do meu pano, mais 5 desenhos, tá? Que o meu pano vai dar. Então, depois aqui, ó, dos 5 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. A partir daqui já repete os 5 quadradinhos, aqui eu já fiz 4 pontos altos. Agora eu vou fazer mais 5 quadrados vazios, depois eu repito essa sequência novamente. Finalizar então a terceira carreira, conforme explicado no bloco anterior. 5 quadrados, 4 pontos altos, 5 quadrados, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. A partir daqui já é repetição dos 5 quadradinhos, depois os 4 pontos altos e assim por diante. Eu fiz por toda a extensão aqui do trabalho. No finalzinho, 5 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz 3 correntes, virei o trabalho. E já adiantei, pessoal, ao cantinho de borda, que foram mais 1, 2, 3 pontos altos. Aí, dentro deste quadradinho aqui, ó, eu coloquei 1, 2 pontos altos e um na base. Então, nós ficamos aqui com 7 pontos altos, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, ó, eu fiquei com um total de 4 pontos altos. Se eu não mencionar, sempre dentro dos quadradinhos são 2 pontos altos, tá, pessoal? E a correntinha de separação aqui dos quadradinhos também são 2, tá? Se eu não mencionar no decorrer da aula. Então, aqui 4 pontos altos, que vai formar uma florzinha. Aqui eu fiz novamente, ó, os 3 quadradinhos vazios, porque é o lado oposto do nosso trabalho que ele se repete. E aqui, igual ao outro lado, a gente também tem que ficar com 7 pontos altos. Então, aqui eu primeiro coloco 2 pontos altos aqui dentro do quadrado. E repito o restante aqui dos pontos de base. Então, aqui, ó, é um desenho do motivo que já tá pronto. Para o próximo, a gente tem que fazer igual o início lá. Faz os 4 pontos altos, faz mais 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado e um na base. Então, aqui a gente ficou com 7 pontos, igual a situação aqui, ó, no início do trabalho, ó, nós ficamos aqui. Agora, depois, a gente faz 3 quadrados vazios e repete essa sequência aqui da florzinha, tá? Do lado oposto também, ó, 3 quadrados vazios e os 7 pontos altos. Igualzinho aqui ao início, vocês vão fazer nos demais desenhos aí do nosso motivo.
Carreira de número 4 pronto, conforme explicado no bloco anterior. Aqui vai fechar um desenho, daqui para cá vai fechar outro desenho, daqui para cá outro desenho, daqui para cá mais um. E aqui no finalzinho, depois dos 3 quadrados vazios, eu fiquei com 7 pontos altos. Lembrando que sempre dentro do quadradinho eu coloco 2 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o meu pano. E aqui, pessoal, nesta carreira, nós vamos ficar aqui com um total de 10 pontos altos, tá? Completei aqui, ó, todos os pontos que me deram 7. Mais um aqui 8, mais um aqui 9 e mais um aqui 10. 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui, ó, em cima deste quadradinho de base, fechei aqui, ó, um ponto alto e fechou um quadradinho. Aqui a florzinha, ó, que já tá completa, né? Colocamos mais 1, 2, 3 pontos altos, finalizando com 4 pontos no total. Aqui do lado oposto também, ó, precisamos 3 quadrados vazios e completar aqui um total de 10 pontos altos. Coloquei um ponto aqui, 2 aqui dentro e completei ponto alto sobre ponto alto. Então, tudo que nós aprendemos agora aqui, nós vamos repetir neste outro desenho aqui, tá? É só fazer 2 correntes, fechar o quadrado vazio aqui e repetir essa sequência que eu acabei de explicar para vocês. Carreira de número 5 pronto, conforme explicado no bloco anterior. Aqui ficamos com 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e 10 pontos altos. Então, aqui é um motivo e eu vim fazendo em todos os outros desenhos aqui do meu barrado, por toda a extensão do pano. Aqui no finalzinho, depois dos 3 quadrados vazios, também fiquei aqui com 10 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei aqui o meu pano. E a gente repete aqui, pessoal, ó, os 10 pontos altos, que dá até este ponto aqui de base. E neste quadradinho eu acrescentei mais 2 pontos altos e um aqui na base. Então, eu fiquei com 13 pontos altos. Agora, aqui eu fico com 5 quadrados vazios, porque eu faço aqui, ó, em cima desses pontos de base, 2 correntes e um ponto alto aqui no terceiro ponto de base. E fecho aqui mais 2 quadradinhos, então 5 quadrados. E o lado oposto também, ó, eu faço aquele ponto alto que eu fechei o quadradinho, um aqui dentro, mais outro, 3. E os 10 aqui de base eu repito todos. Então, eu fiquei com 13 pontos alto. E aqui é o quadradinho vazio de separação com 2 correntes aqui para separar. E aqui, pessoal, já repete tudo que eu acabei de explicar aqui. Nós vamos repetir nos demais motivos. A carreira de número 6 já ficou pronta, conforme expliquei o bloco anterior. Então, a cada carreira aqui, nas pontas, a gente vai aumentando, né, os quadradinhos cheios. Aqui, no caso, estamos na 6ª carreira, ficamos aqui com 13 pontos altos e 5 quadradinhos aqui de separação e 13 pontos altos. Assim, eu fiz por toda a extensão aqui do pano, no final a mesma coisa, ó, 5 quadrados vazios e 13 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntinhas, virei meu trabalho. E aqui, pessoal, eu repeti os 13 pontos alto aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. E chegou aqui, eu coloquei mais um aqui dentro do quadrado, mais outro e um na base. Então, aqui a gente ficou com 16 pontos alto agora na carreira de número 7, tá? Ó, 16 pontos alto. E aqui, 3 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntinhas. E do lado oposto, a mesma coisa. Primeiro eu coloco um ponto alto aqui para fechar esse quadrado, 2 pontos altos aqui dentro e um ponto alto para cada ponto de base. 2 correntes, fecha aqui um quadrado vazio e aqui, ó, já vai ser repetição deste motivo aqui, né, dessa sequência que eu acabei de explicar para vocês. É só fazer assim até o final do trabalho. Terminei, então, a carreira de número 7, colocando aqui o total de 16 pontos alto, 3 quadrados vazios, 16 pontos altos. Assim, eu fiz até o final aqui do pano. Depois dos 3 quadrados vazios, completei aqui, ó, 16 pontos altos. Para a próxima carreira,
já subi 3 correntes, vira o trabalho e coloquei ponto alto sobre ponto alto, repetindo os 16 pontos altos. Aqui dentro eu coloquei um ponto 17, mais um ponto 18 e um na base aqui 19. Então, na carreira de número 8, aqui vamos ficar com 19 pontos alto, um quadrado vazio e do lado oposto 19 pontos alto também, tá? Primeiro coloca um ponto aqui para fechar esse quadrado, 2 pontos altos dentro deste quadrado de base e completa aqui o restante dos pontos, dá 19. 2 correntes, um quadradinho vazio e aqui já começa a repetir 19 pontos altos, quadrado vazio e aqui também, ó, vou colocar 19 pontos altos no total. Finalizado então aqui a carreira de número 8, colocando os 19 pontos altos, um quadrado vazio e 19 pontos altos. Dúvidas? Só voltar um pouquinho na explicação. E aqui no finalzinho, depois do quadradinho vazio, repetir os 19 pontos altos. Agora, pessoal, para a próxima carreira, ó, já subi as 3 correntes, já virei o meu pano e aqui eu repeti os 16 pontos altos, tá? Fiz ponto alto sobre ponto alto por 16 vezes aqui. E me restaram aqui 3 pontos altos de base. Aqui, pessoal, ó, nós vamos apenas fazer 2 correntes. Dentro, ó, do quadradinho, vou fazer um ponto alto, 2 correntes. Volto aqui dentro e coloco ponto alto de novo. 2 correntes. Conto 1, 2, 3, no quarto ponto de base, eu coloco um ponto alto. E vamos aqui, ó, colocando ponto alto sobre ponto alto, até ficarmos com 16 pontos altos aqui. Fiz aqui, então, os 16 pontos altos, 2 correntes para fechar um quadrado vazio. E do lado oposto aqui, ó, 16 pontos altos, igual nós fizemos aqui no início. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes. E no terceiro ponto de base, 1, 2, 3, coloquei um ponto alto e coloquei mais um total aí, né, de 16 pontos altos. Então, assim, eu fiz por toda a extensão aqui do meu trabalho. No finalzinho aqui, ó, também fiquei com 16 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, você vira o trabalho. E aqui, pessoal, agora nós vamos fazer apenas 13 pontos altos. Estamos aqui na carreira de número 10, ficamos com 13 pontos altos, ó, ficaram 3 de base sem fazer. Vamos colocar aqui, ó, 2 correntes, tudo aqui, ó, neste primeiro ponto aqui do leque, né? Eu vou colocar 3 pontos altos aqui dentro, ó. Coloquei aqui os 3 pontos altos. E faço 2 correntinhas. E do lado oposto também, tem que colocar 3 pontos altos aqui, ó, no mesmo ponto alto de base. Vou fazer aqui o terceiro ponto. Aí ele fica assim, ó. Aí fiz 2 correntes, conta 1, 2, 3 aqui, ó, no quarto ponto de base, eu coloco um ponto alto, né, para ficar sobrando 3 igual do lado oposto aqui, ó. E agora sim, eu coloco todos os pontos aqui de base, que aí nós vamos ficar com 13 pontos, e assim, pessoal, é uma repetição. Então, aqui na carreira de número 10, eu coloquei os 13 pontos altos, um quadrado vazio, 13 pontos altos. Aqui 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo lugar, aqui do ponto de base, 2 correntes e 3 pontos altos neste outro ponto de base aqui. 2 correntes, aqui, ó, no quarto ponto de base, eu coloquei um ponto alto e coloquei os 13 pontos altos aí totais. Então, assim, eu fiz por toda a extensão aqui, no finalzinho aqui, eu fiquei com 13 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei aqui o meu trabalho. E aqui eu faço agora 10 pontos altos apenas, tá? 10 pontos altos agora para continuar
Façam 3 correntes. Aqui, pessoal, eu tenho 3 pontos altos aqui de base. Para cada pontinho desse aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos altos aqui, ó, no mesmo lugar. Então, aqui eu já fiz 2 pontos no primeiro ponto de base, 2 pontos altos no segundo ponto de base e 2 pontos altos no terceiro ponto de base. Então, eu fiquei com 6 pontos aqui, ó. Faço 2 correntes e do lado oposto a gente faz a mesma coisa. Coloca 2 pontos altos aqui no primeiro ponto, 2 pontos altos aqui no segundo ponto de base. Assim. E o último ponto aqui eu também coloco, ó, um ponto alto aqui. E mais outro. Então, a gente ficou com 6 pontos altos desse lado, 2 correntes e 6 pontos altos do lado oposto. 3 correntes, e vai contar 1, 2, 3 no quarto ponto. Aqui, como é lado oposto, né, a gente tá indo pra frente, tem que ser no quarto ponto. Para poder sobrar 3 pontos igual aqui, ó. Sobrou aqui, tem que sobrar do lado oposto também, tá? Então, segue fazendo assim. Agora, completa aqui os 10 pontos alto. Então, depois que eu fiz aqui, ó, os 10 pontos alto, 2 correntes, fechei um quadrado vazio. Aqui eu repeti 10 pontos alto. Fiz aqui 3 correntinhas de separação. E aqui, ó, em cada ponto de base desse, eu coloquei 2 pontos altos aqui no primeiro, 2 pontos altos no segundo ponto de base, 2 pontos altos aqui no terceiro ponto de base. Então, assim, eu fui fazendo a carreira de número 11 até o final, sempre 10 pontos aqui, 3 correntes aqui, 2 pontos altos em cada ponto de base, 2 correntinhas de separação, lado oposto também. 2, 4, 6 pontos altos, cada 2 pontos em um ponto de base, 3 correntes e repetir aqui os 10 pontos altos. Aqui depois dos 10 pontos altos, subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho e já fiz agora, pessoal, 7 pontos altos, tá? Porque a gente tá diminuindo os pontos altos, né? Agora eu fiquei aqui com 7 no total. Vamos colocar 4 correntes. Ó, no primeiro ponto aqui de base, eu coloco 2 pontos altos. Só no primeiro aqui. No restante aqui, eu vou colocar um ponto, outro ponto, mais outro ponto alto. Ó, um ponto alto. E no último ponto aqui deste lado, eu coloco 2 pontos altos no mesmo lugar, ó. Então, eu fiquei com 2, 4, 6, 8 pontos altos aqui. 2 correntes. Aí, primeiro, a gente faz aqui, né, os 2 pontos altos. Desce aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E aqui no último ponto, eu coloco 2 pontos altos aqui, ó, no mesmo lugar, tá? No último ponto de base. Para ficarmos também com 8 pontos alto igual do lado oposto. Façam 4 correntes aqui. E no quarto ponto de base aqui, vocês vão colocar um ponto alto. E vão completar o restante dos pontos, para a gente ficar com 7. Fiz aqui 7 pontos altos, um quadrado vazio separado por 2 correntes. Aqui, repeti 7 pontos altos. Aqui, pessoal, eu coloquei 4 correntinhas. Aqui no primeiro ponto de base, 2 pontos altos, depois mais 1, 2, 3, 4 pontos, cada um em cima do seu ponto de base. E o último ponto aqui, eu coloquei 2 pontos altos juntos, tá? No mesmo lugar. Então, ficamos com 8 pontos altos aqui, 2 correntes. E aqui o lado oposto, primeiro vocês colocam 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Façam aqui 4 pontos altos e o último ponto de base, 2 pontos altos dentro dele. Então, assim eu fui fazendo, ó, por toda a extensão do pano. Aqui no finalzinho,
Depois das 4 correntes, terminei com 7 pontos altos aqui. Para a próxima carreira, já subi 3 correntinhas, virei o pano e já fiz só 4 pontos altos aí no total, né? Contando com as 3 correntinhas aqui no início. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E vou colocar aqui, ó, um ponto alto sobre este ponto de base. E vamos fazer aqui 6 pontos altos no total. Já tenho 3 aqui, vou fazer o quarto, o quinto ponto e o sexto ponto aqui, certo? Agora, eu faço uma corrente, eu já fiz uma corrente aqui. E aqui dentro, pessoal, vamos colocar 5 pontos altos. Aqui eu tenho 2, 3, 4 e 5. Uma corrente, vou pular aqui, ó, os 2 primeiros pontos de base, vou vir para o terceiro, ó, e vou completar aqui os 6 pontos altos. Fiz os 6 pontos altos, agora eu faço 3, 4, 5, 6 correntes. Aqui, ó, no quarto ponto de base, eu coloco um ponto alto e completo aqui o restante dos pontos. Aqui na divisão, eu faço 2 correntes. E aqui também eu vou fazer 4 pontos altos. E aqui, depois, a gente já vai começar a repetir o que nós fizemos aqui no início, ó. As 6 correntinhas, nós vamos fazer aqui agora, depois 6 pontos altos, uma corrente, e aqui dentro deste motivo, vamos colocar 5 pontos altos, depois uma corrente, né, igual desse lado oposto, desce com os 6 pontos altos e repete essa sequência aqui do trabalho. A carreira de número 13, então, ficou pronta. Qualquer dúvida é só voltar um pouquinho aí na explicação. Então, eu fiz assim por toda a extensão do meu trabalho. Aqui no finalzinho, eu fiquei com as 6 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntinhas, virei o meu pano e já adiantei 4 pontos altos. Repeti os 4 pontos aí. Assim, ó. Agora, nós vamos fazer novamente 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Agora, pessoal, ó, nós vamos fazer diminuição nesses pontos. Então, ó, o primeiro ponto, eu laço aqui e vou fazer aqui, ó, um ponto alto sem terminar. Venho para o próximo aqui, ó, faço outro ponto alto sem terminar. Fiquei com 3 laçadinhas, tiro tudo junto. Então, aqui ele ficou como se fosse um ponto só. E a gente vai fazer nos outros também, ó, um ponto alto sem fechar. No próximo aqui, outro ponto alto sem fechar. 3 laçadas, fecha tudo junto. Aqui é a mesma coisa, ó. Um ponto alto sem fechar, um ponto alto aqui sem fechar. E tira tudo junto. Então, como a gente diminuiu, a gente ficou com 3 pontos alto aqui. Uma corrente e, ó, para cada ponto de base aqui, ó, eu faço um ponto alto e uma corrente de separação. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto aqui, uma corrente. Então, vão ser 5 pontos altos, entre eles, uma corrente aqui de separação, ó. Aí, por enquanto, ficou assim. Agora, eu faço uma corrente e aqui a mesma coisa, ó. Um ponto alto sem terminar e mais outro ponto alto sem terminar, ó. Tiro tudo junto. Venho, faço mais um ponto alto aqui sem terminar e mais outro ponto alto aqui sem terminar. 3 laçadinhas, tiro tudo junto. E os últimos 2 pontos, a mesma coisa, ó, um ponto alto sem terminar e outro ponto alto sem terminar, ó, tira tudo junto. Então, fiquei assim com o trabalho, ó, e façam
6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. Ó, fiz aqui os 3 pontos altos. Faço uma corrente, aqui dentro ó, eu faço um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, uma corrente, pulo este ponto aqui e faço esses outros 3 pontos altos aqui, ó. E faço agora 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente vai diminuir de novo os pontos, ó. Pega o primeiro aqui, ó, faz um ponto alto sem terminar. O segundo ponto, um ponto alto sem terminar e fecha tudo junto. O próximo aqui é a mesma coisa. Faz os pontos sem terminar, ó, 3 argolinhas, tira tudo junto. Aqui, ó, um ponto sem terminar, outro ponto aqui sem terminar. Tira tudo junto, uma corrente, e agora aqui, ó, faz um ponto alto e entre os pontos faz uma corrente, ó, são 5 pontos altos, aí vocês façam uma corrente de separação para cada um deles aqui, ó, igual eu acabei de fazer, ó, então o trabalho tá ficando assim, e aqui agora a mesma coisa, façam uma corrente, vai diminuir os pontos aqui, ó, meio ponto alto, né, no caso, ou ponto alto sem terminar, ó, 3 argolinhas. Vamos fazer mais aqui um, mais outro aqui, ó, e tira tudo junto. Aqui mais um ponto sem terminar, um ponto sem terminar, ó, e tira tudo junto. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz apenas 3 pontos altos aqui, assim, ó. Uma corrente, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, uma corrente, pula um de base aqui e faz os 3 pontos altos aqui restantes. E assim, pessoal, é a repetição da carreira aqui, do motivo que nós estamos fazendo. É só seguir este passo a passo que dá certinho. Então, a carreira de número 14 ficou pronta conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, tá? Então, eu fiz aqui, ó, pelos 5 desenhos aqui, né, do meu motivo, e aqui no finalzinho, depois de fazer as diminuições, eu fiz 6 correntes e os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntinhas, virei aqui meu trabalho, já fiz aí mais 3 pontos altos, né? Com as 3 correntes, a gente fica com 4 aqui no canto. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Aqui, pessoal, a gente só vai repetir os pontos altos, tá? São 3 só, tá? Que a gente fez diminuição na carreira anterior, ó. Então, vocês vão introduzir a agulha, ó, dentro do ponto que se formou da carreira anterior. Então, ficamos aqui com os 3 pontos altos, ó. Uma corrente, para cada ponto aqui de base, nós vamos colocar 2 pontos altos, ó. Uma corrente e coloca aqui, ó, 2 pontos altos. Uma corrente, 2 pontos altos aqui em cima deste ponto de base. Uma corrente. Então, nós vamos colocar os 2 pontos altos em cima destes pontos de base, que são 5, né? Separado por uma corrente, e também agora a gente separa por uma corrente. E do lado oposto a mesma coisa, ó. Eu vou fazer um ponto alto aqui. Vou em cima do ponto aqui alto do meio. E aqui, ó, eu faço mais um ponto alto, ó. Então, nós ficamos assim com o motivo. Vamos repetir 3, 4, 5, 6 correntinhas, faz novamente todos esses pontos aqui de base, que são 3. Faço aqui os 3, assim. E aqui a gente vai repetir uma corrente, dentro do leque aqui, ó, do ponto Vzinho, faz um ponto alto, 2 correntes e um ponto
alto, uma corrente, e do lado oposto a gente repete os 3 pontos altos. Fiz aqui os 3 pontos altos, vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, ó, faço um ponto alto aqui, outro ponto alto aqui no meio e um aqui, que são 3 pontos altos de base. Eu repito os 3 pontos, uma corrente, e em cada ponto alto deste aqui eu coloco 2 pontos altos, uma corrente de separação, e assim a gente vai fazendo a repetição, igual eu expliquei no primeiro motivo ali, ó, certo? Ó. Então, é só fazer tudo que eu acabei de explicar aqui nos demais motivos. 15ª carreira ficou pronta conforme eu expliquei no bloco anterior. Dúvidas? Só voltar um pouquinho na explicação. E assim eu fiz até o final aqui. Depois dos 3 pontos altos, 6 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, eu já fiz aí as 3 correntinhas, virei aqui o meu trabalho e já coloquei, pessoal, mais 3 pontos altos aí, né, pra gente ficar com cantinho de borda, ó, com 4 pontos altos no total. Agora, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aqui, ó, nós vamos fazer, ó, o primeiro ponto alto sem terminar, o segundo ponto alto aqui, ó, sem terminar, e o terceiro ponto alto aqui também sem terminar. 4 laçadinhas na agulha, tira tudo junto. Faço aqui, ó, 2 correntes. Aqui, ó, dentro deste espaço, eu vou colocar 3 pontos altos sem terminar também, ó. Igual eu estou demonstrando aqui, ó. Fiquei com as 4 laçadinhas na agulha. Aí, eu vou tirar tudo junto, 2 correntes, e venho aqui pro próximo vizinho, ó. Ponho um ponto alto sem terminar, o segundo e o terceiro. Fiquei com 4 argolas na agulha, tiro tudo junto, 2 correntes, venho para o próximo ponto de base, ó. Faço 3 ponto alto sem terminar, fecho tudo junto, 2 correntes, ó, um ponto alto sem terminar, 2 e o terceiro, e fecha tudo junto, ó, 2 correntes. Aqui é o último pontinho, ó, que nós vamos fazer os 3 pontos altos junto aqui dentro do motivo, né? Ó, 2 correntes, porque a gente tem que diminuir aqui também, ó. Então, ó, um ponto alto sem terminar, o segundo ponto alto sem terminar e o terceiro ponto alto sem terminar, ó. Tira tudo junto. Então, assim ficou, ó, o motivo. Agora, aqui, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, tá? Só lá no início que a gente faz 5, e as outras aqui dentro do trabalho são 6, tá? E no final lá também vai ser 5 na finalização. Então, 6 correntes aqui, eu faço os 3 pontos altos aqui dentro. Então, ficou assim meu trabalho. Faço aqui uma corrente. E aqui, pessoal, eu vou fazer, ó, um ponto alto sem terminar, 2 pontos altos sem terminar e o terceiro ponto alto aqui. Vou fazer o fechamento aqui, uma corrente, e do lado oposto a gente só repete os 3 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, tá? E aqui nós vamos também, ó, diminuir todos os pontos aqui. Eu tenho um ponto alto sem terminar, mais um e mais outro. Tira tudo junto, faz as 2 correntes. Aqui dentro, ó, você vai colocar 3 pontos altos sem terminar de fazer eles, ó. Fecha tudo junto, 2 correntes. Aqui a mesma coisa, ó, um ponto alto sem terminar, o segundo e o terceiro, ó.
tira as 4 argolinhas junto, duas correntes, aliás, e vem para o próximo e faz a mesma coisa, ó. Os 3 pontos altos sem terminar, ficou 4 argolinhas, tira tudo junto e vem para o próximo e faz a mesma coisa. Duas correntes, faço aqui, ó, 3 pontos altos sem terminar, fecho tudo junto, duas correntes, e aqui é o cantinho da folha, eu falo que isso aqui é uma folha, e fecho também, ó, tudo junto os pontos. Faço tudo meio ponto alto, fiquei com 4 argolas, fecha 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E aqui a gente já repete esta situação aqui, tá? Vou fazer mais uma vez para não ficar dúvida. Então, primeiro vocês façam, ó, os 3 pontos altos, uma corrente. Dentro aqui, ó, desse Vzinho, vocês vão fazer um ponto sem terminar, o segundo ponto alto sem terminar e o terceiro ponto alto sem terminar. Tira tudo junto, uma corrente, e do lado oposto repete os 3 pontos altos. Assim. Então, eu vou estender aqui na mesa. Olha, então ele vai ficar assim. É só seguir fazendo a explicação que eu acabei de passar. E lá no finalzinho eu volto para mostrar. E aí a gente já vai estar finalizando ele com mais uma carreirinha aí. Então, aqui eu vou finalizar a carreira de número 16 com vocês, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui no finalzinho, são 5 correntes, tá, pessoal? Igual lá o início. Então, aqui nós vamos fazer os 4 pontos altos. Aqui meu terceiro ponto alto e aqui o quarto ponto alto. Então, aqui, ó, a gente finalizou a carreira de número 16. Agora, vamos fazer a carreira de número 17. Subam as 3 correntes, vira aqui o trabalho. Virei aqui o trabalho, agora eu vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos sem terminar. Ó, fiz aqui, ó, o segundo ponto alto no caso, né, porque a gente subiu as 3 correntes. Ó, o terceiro ponto alto sem terminar. E aqui, ó, no quarto ponto de base, outro ponto alto sem terminar. Fiquei com 4 argolinhas, tiro tudo junto. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui, pessoal, neste intervalo aqui, ó, vamos fazer 2 pontos altos. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, ó. E na base aqui do último ponto, né, que a gente fez aqui, a gente fecha um picô. Volta aqui dentro e coloca mais 2 pontos altos, ó. Então, o canto vai ficar assim. Agora, no próximo intervalo, eu repito, ó, os 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntes, ó. Eu pego essas 2 laçadinhas aqui e puxo e faço um ponto baixo para fechar o picô. E faço 2 pontos altos. Então, nesses intervalos aqui, ó, nós vamos fazer o leque de 2 pontos altos, 4 correntes para fechar o picô e volta no mesmo espaço e coloca 2 pontos altos. Aqui a mesma coisa, vamos seguir fazendo, ó, as 4 correntes. Fecha aqui, ó, um ponto baixo na base para fechar o picô, volta e faz 2 pontos altos. Aqui a mesma coisa, ó. 2 pontos altos, 4 correntes e 2 pontos altos. Assim, ó. Certo? Desta maneira. Aqui ainda falta fazer mais um. Vamos fazer mais este aqui. Fizemos 2 pontos altos, 4 correntes, fecho picô. Aqui eu coloco 2 pontos altos.
fecho aqui ele, ó. Então, olha, ficou assim o trabalho. Agora aqui nós vamos caminhar com correntinhas. Vamos fazer 5 correntes aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu faço aqui, ó, 2 pontos altos apenas, tá? 2 pontos altos assim. Faço uma corrente. Aqui, ó, neste espaço, coloco um ponto alto, 4 correntinhas, aí eu fecho um picô aqui. Daí, eu volto aqui e faço um ponto alto assim. Venho aqui para o próximo, não faço corrente de separação, tá, pessoal? Faço aqui, ó, um ponto alto, aqui, ó, no ponto de base, eu introduzo a agulha e faço um picô e volto aqui, ó, e coloco outro ponto alto, uma corrente, aqui, ó, não faço um ponto alto, eu venho e faço neste ponto do meio e no último aqui, ó, certo? Então, ó, ficou assim por enquanto nosso trabalho. Agora, vamos recomeçar aqui, ó, com as 5 correntes, vou fazer só o primeiro aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, aqui dentro eu já coloco, ó, 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntes, ó, fecha o picô aqui e faz aqui, ó, mais 2 pontos altos. E não precisa colocar corrente de separação para fazer um leque entre outro aqui, ó, igual eu estou fazendo agora, não precisa, só aqui que são as 4 correntes para fazer o picô. E repete aqui 2 pontos altos. Tá, pessoal? Então, esta será a sequência, eu vou acabar de fazer aqui, vou fazer os demais, aí ali no finalzinho eu volto para terminar assim o canto com vocês, tá? Então, ó, só para relembrar, vocês vão fazer o leque, igual eu acabei de explicar. E aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 2 pontos altos, aqui uma corrente de separação, aqui um ponto alto, 4 correntes para fechar o picô, um ponto alto. Aqui não tem correntinha de separação, só repetir um ponto alto, 4 correntes, fecha o picô e um ponto alto. Aqui põe uma corrente, 2 pontos altos, aqui 5 correntes e repete os leques igual eu acabei de explicar aqui. Então, aqui eu terminei a 17ª carreira, expliquei para vocês no bloco anterior, ó, como que ficou. E agora aqui nós vamos finalizar. Depois que eu fiz todos os leques, né, que são 6, aqui nós vamos fazer as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui, pessoal, nós vamos pegar todos os pontos altos aqui, ó. Um ponto alto sem terminar. O segundo, o terceiro, ponto alto sem terminar, e o quarto. Terminamos aqui com 5 argolinhas, porque lá no início, né, nós tínhamos 4, aqui a gente fica com 5, porque a gente não precisa subir as 3 correntes, né, e lá a gente subiu um ponto alto para poder conseguir fazer o fechamento. Isso aqui não muda nada, tá? Depois que eu fiquei com todas as argolinhas, ó, eu tiro tudo junto, faço uma correntinha assim, ó. Aí do pontinho aqui, ó, só entra a agulha assim no pontinho do lado, né, para ele não ficar em pé, e dá o outro ponto baixíssimo, uma correntinha, ó, e alonga o fio, tá? É só para não ficar aquela ponta assim do acabamento do trabalho. Aí aqui já corta a linha que nós já terminamos. Aqui é só passar o fio para trás aqui, ó, e arrematar depois, tá? Então, pessoal, este é o motivo que eu queria muito trazer para vocês hoje. Eu achei ele muito bonito e ele é rápido de ser executado, tá? Porque aqui na videoaula eu vou ensinando carreira a carreira, né? Para vocês não ficarem com dúvida. Mas se vocês forem fazer aí sozinhas ou sozinhos, né?
vocês fazem ele rapidinho, eles são apenas 17 carreiras e é bem gostosinho de trabalhar. Então, pessoal, este era o trabalhinho que eu queria trazer para vocês hoje. Se gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para você poder receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá no Instagram, né, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal antes, tá bom? Pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus, tá? E até a próxima videoaula.